dar continuidade ao livro de Gênesis, no capítulo 25. Gênesis, no capítulo 25, versículo 6 ao versículo 8. Gênesis, capítulo 25, versículo 6 ao versículo de número 8. Diz assim, versículo 6: Mas aos filhos das concubinas, versículo 5: Porém Abraão deu tudo que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Meu Deus, mais uma vez estou aqui para confessar que eu dependo exclusivamente do Senhor. Reconheço publicamente que não sou ninguém, que não sou nada, e de mim mesmo não possuo nada que possa alimentar o teu povo. Mas eu creio que existe um Deus Todo-Poderoso no céu, que usa quem Ele quer na hora que Ele quer. E eu estou aqui entregando, apresentando a minha vida a Ti, reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo as minhas limitações, me colocando à sua disposição, para que as suas ovelhas, para que a tua igreja seja alimentada com a boa palavra do céu para a vida deles. Assim eu oro, somando a minha oração, a oração do presbítero Pedro, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, domingo passado nós falamos a respeito de 3 elementos importantes para uma vida ministerial bem sucedida. Nós aprendemos com Abraão, que é o pai da fé, a pessoa escolhida por Deus para ser o pai de multidões, para ser o pai de gerações e gerações, e a melhor pessoa talvez que encontramos na Bíblia a respeito de a vida ministerial bem sucedida. Nós aprendemos que se divide em um dos 3 pilares. O primeiro pilar é uma fé obediente. O segundo pilar é ter prioridade na vida. E o terceiro pilar é saber que nós temos um propósito, e os nossos propósitos precisam ser a parte mais importante da nossa vida, se assim quisermos ter uma vida ministerial bem sucedida. Nós também aprendemos que o nosso propósito só acaba com a nossa morte, e foi por isso que nós lemos que Abraão conseguiu superar uma grande perda, uma grande dificuldade, e ele só parou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele só parou de exercitar aquilo que ele foi chamado para fazer aqui nessa terra após a sua morte. E agora nós vamos falar de morte. Nós vamos dar continuidade falando a respeito da morte. O que seria a morte? Quando uma pessoa morre, existem 3 coisas que acontecem a todos aqueles que são alcançados pela morte. A primeira coisa é o obituário, a segunda coisa é o testamento, e a terceira coisa é o sepultamento. Ninguém que morre está livre desses 3 elementos após a morte. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite, baseando a vida de Abraão e a sua morte. O primeiro elemento é o obituário. O que é o obituário? O obituário é o registro de óbito, é o cariz biográfico, ou seja, é uma narração das fases de uma vida de uma pessoa. Quando nós morremos, quando a
pessoa morre, se faz o velório, na porta da entrada de onde é feito o velório, existe um documento chamado obituário. Ali consta as informações a respeito do falecido, dia de nascimento, dia de morte, o que ele fazia e a assinatura das pessoas que se encontravam naquele velório. Porém, o obituário vai muito além de simplesmente informações da data de nascimento e da data de falecimento. O obituário é o registro biográfico das fases da vida da pessoa. Ou seja, cada um de nós, quando morrermos, se experimentarmos a morte, haverá um obituário físico na porta da igreja e um obituário espiritual na vida das pessoas, referente à nossa biografia individual. O que é isso, pastor Rony? Isso quer dizer que as pessoas conhecem o defunto, a pessoa velada, de acordo com as informações que há no obituário físico na porta da igreja, mas o obituário espiritual é aquele que não vai se encerrar, é aquele que o fogo não consome, é aquele que talvez no esquecimento faz se perder, é aquele que vai ficar marcado para a história na vida das pessoas. É exatamente como as pessoas te enxergam. Cariz significa mostrar-se para alguém de uma forma que essa pessoa possa nos perceber através daquilo que nós fazemos. Abraão deixou o obituário de uma fé obediente. Abraão deixou-nos o obituário de uma pessoa que teve prioridades na sua vida e escolheu priorizar a vontade de Deus. Abraão nos deixou um obituário espiritual de que nós precisamos perseverarmos na nossa fé para que nós conseguimos cumprir o nosso propósito. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: se a morte te alcançar hoje, qual é o obituário espiritual que você vai deixar na vida das pessoas? É bem certo que o valor que nós temos para o mundo é referente àquilo que nós possuímos, é referente à autoridade que nós possuímos na vida das pessoas aqui na terra. Mas nós aprendemos com a santa palavra de Deus que nosso obituário, que o nosso legado vai muito além de apenas uma infindável, uma grande, vasta conquista terrena aqui na terra. Vai muito além de nossas conquistas, vai muito além de nossa conta bancária, vai muito além da autoridade que nós possuímos aqui na terra, porque Deus não vê-nos como o homem nos vê. Eu costumo dizer que o homem nos valoriza por aquilo que nós temos e somos, mas Deus nos valoriza por aquilo que renunciamos fazer para ser o que nós somos. Então o nosso obituário precisa ter informação na vida das pessoas, na diferença que cada um de nós fez no mundo, no reino espiritual, no reino de Deus e principalmente na vida das pessoas. Os bens materiais passam e ninguém vai levar eles para o caixão, mas o nosso obituário, a nossa raiz biográfica, ninguém pode tirar de nós. Nós levaremos ela para onde nós formos. Nós seremos conhecidos por causa dessas informações. Eu acho interessante que meu avô morreu já faz 35 anos aproximadamente. E ainda hoje, eu aqui nessa igreja, quando eu estou ali na rua ali, algumas pessoas ainda param para conversar comigo e relembram o
espirituário, o legado que ele deixou no coração das pessoas. Não teve nenhuma pessoa ainda que me parou, o seu avô, Odalino, pastor, Odalino de Dom Machado, foi um homem bem sucedido, o homem que construiu casas, o homem que casou 8, 9 filhos, o homem que possuía muitos bens. Não, as pessoas lembram do pastor Odalino de Dom Machado por aquilo que ele fez, pela diferença que ele fez no reino de Deus e principalmente na vida das pessoas. O segundo elemento que todos nós, ou aqueles que passarão pela morte, necessariamente vai passar, é o testamento. Testamento nada mais é do que a manifestação da vontade do outro. Ele em vida, ele faz um registro físico à mão, no computador, assinado em cartório, a respeito das vontades que ele tem na repartição dos seus bens para os seus descendentes, para a sua esposa ou para alguém que ele ama, alguém que ele quer. É uma manifestação da vontade própria. Porém, no mundo espiritual, quando nós morremos, existe uma grande diferença do que acontece no mundo material. No mundo material, quando morremos, deixamos um testamento de bens para os vivos, e aquele que morre não leva nada para onde vai. E aí que existe o X da questão das vidas. Às vezes, vivemos uma vida aqui na terra, correndo atrás de coisas que nós viemos para cá sem elas, e que nós sairemos daqui sem elas também. Mas, por vezes, estamos tão preocupados com as coisas terrenas, que temos preocupação do que vai suceder com os nossos bens, nossos, entre aspas, porque nós não temos nada aqui. Se fosse nosso, nós levaríamos para onde a gente vai. Só que nós não temos esse poder, então não é nosso. Apenas usufruímos por alguns momentos. E aí ficamos preocupados com o nosso testamento. O que eu vou deixar para os vivos? Mas não nos atentamos que o mais importante não é o testamento terreno que nós vamos deixar aqui na terra quando nós morremos. Porque a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nas suas cartas nos ensina, não atentamos para as coisas que perecem, que o olho pode ver, mas atentamos para as coisas invisíveis que o olho não pode ver. O que eu quero dizer para ti, irmão, os nossos bens materiais são coisas perecíveis, não merece o nosso apreço, não merece a nossa preocupação. A nossa maior preocupação, o maior testamento que precisamos nos preocupar quando o dia da morte chegar para nós, é o testamento que nós vamos receber. Porque na vida espiritual, nós não deixamos nada para ninguém após a morte. Nós recebemos uma herança após a morte. Testamento é uma herança que uma pessoa recebe em detrimento da morte de outra. Mas no mundo espiritual, quando nós morremos, nós não oferecemos alguma coisa para alguém, e se nós recebemos alguma coisa de alguém, nesse caso é Jesus Cristo. Eu te pergunto, qual é o testamento que estamos nos preocupando quando o dia da morte chegar e bater na nossa porta? Eu quero te dizer, o seu obituário, o meu obituário, vai determinar que tipo de herança receberemos após a nossa morte. Se Jesus voltasse hoje, se a morte batesse na sua porta, pá, 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 abre aqui,
Quando Deus lesse o seu obituário, a sua cariz biográfica, aquilo que você demonstrou para que as pessoas pudessem perceber com os olhos, com base nele, qual seria o destino da sua alma? Qual a herança que receberíamos da parte de Deus? Uma vida eterna com Jesus ou uma morte eterna sem Deus? Pastor, a igreja só tem cristão. Não tem ninguém aqui, pastor, que não seja cristão. Essa palavra é palavra para quem não é cristão. De arrependimento. Engana-se você, meu irmão. Engana-se você. Talvez no seu testamento, Deus olhando o seu obituário, vai ver que você é digno de ir para o céu, gozar das mansões celestiais. Mas o seu obituário vai determinar qual a herança de galardão você e eu vamos receber da parte de Deus quando chegarmos no céu. Galardão tem a ver com aquilo que nós fazemos aqui na terra para o reino de Deus. Qual é a herança que nós vamos receber? Será que precisamos nos contentarmos em apenas ir ao céu? Será que ir para o céu, pastor, está de bom tamanho? Certo? Está de bom tamanho. Mas ser honrado no céu, perante todos aqueles grandes homens de Deus que passaram aqui na terra, vai ser muito mais gratificante. Imagine aí você sentado na mesa, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Jó, com Elias, com Eliseu, e vamos começar a trocar ideias sobre o nosso obituário aqui na terra, sobre o que nós fizemos aqui na terra. E aí você senta, eu sento naquela mesa ali com aqueles grandes homens de Deus que venceram, que passaram grandes perseguições, grandes dificuldades para chegar onde chegaram. Sentamos e começamos a ouvir histórias. Aí de repente chega na minha vez de falar aquilo que eu vivi e fiz aqui. E aí, para minha vergonha, eu não deu nada para falar. Que constrangedor que vai ser, irmãos. Eu apenas estou fazendo uma conjectura. A Bíblia não fala ao certo especificamente que vai ser assim. Mas a palavra me incita a pensar dessa forma e fazer essa leve para você. Quem vai ser você no céu? Quem vai ser eu no céu? Qual o testamento que nós receberemos quando chegarmos no céu? O terceiro e último elemento é o sepultamento. Falando sobre a cariz biográfica da pessoa, o registro daquilo que a pessoa fez aqui na terra, das várias fases que a pessoa deu aqui na terra. Falamos do testamento. E agora, finalmente, é o sepultamento. Pastor Moura, é simples. Morreu, enterrou. O que nós temos que fazer, a gente faz em vida. Depois que morreu, já era. Só enterrar em qualquer lugar que ele está. Mas eu aprendo com Abraão que nós precisamos ser enterrados com honra. Ah, pastor, eu tenho que gastar dinheiro. A Bíblia fala que quando Sara morreu, Abraão pranteou e chorou. Mas chegou um tempo que ele ficou de pé e foi em busca de um local digno para enterrar a sua esposa Sara. Segundo a cultura daquela época, era imoral, vergonhoso enterrar alguém com
um ente querido em terra estrangeira, em terra alheia, em terra que não fosse própria. Então Abraão seguiu com seus filhos, foi lá nos heteus, Gilgeete, para negociar um local para que ele pudesse enterrar com dignidade sua esposa Sara. E aí ele negociou e comprou um nome chamado Mecpela, lá nos campos de Efron. E ali ele enterrou Sara com dignidade. Mas a questão aqui não é para onde vai o nosso corpo após a morte. O que mais nos preocupa e que precisamos estar atentos para isso é nos prepararmos para o dia da morte. Para quando isso acontecer, aconteça de uma maneira honrosa e não de uma maneira vergonhosa. Como assim, pastor Mônio? Precisamos não procurar para encontrar um local físico, mas precisamos nos preocupar em fazer aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, porque assim nós estaremos reservando um lugar de honra que é preparado para a família daqueles que servem a Deus, que é justamente o destino da nossa alma. Abraão se preocupou com o dia da morte, e nós devemos nos preocupar também, porque querendo ou não, um dia isso pode acontecer com qualquer um de nós. E morto não escolhe destino de corpo. Morto não tem vontade. Isso quer dizer que quando nós morremos, não é a gente que vai decidir para onde vai a nossa alma. Tem um certo presidente aí de um país que fala a língua portuguesa, que expressou publicamente, conversando com Deus, falando: Deus, eu não quero morar no céu. Certamente a vontade dele será feita, porque ele não honrou a Deus. Mas não porque escolhemos destino. Nós podemos escolher o destino da nossa alma de acordo com aquilo que nós fazemos aqui na terra. Eu te pergunto: qual é o local que você está preparando para o repouso eterno da sua alma? Será que devemos nos preocuparmos para quando esse dia não acontecer? Certamente pode acontecer na nossa morte, ou certamente pode acontecer na volta de Jesus Cristo. Mas a verdade é que ninguém está vivendo desse momento, que é o momento que é decidido o destino da nossa alma. Aonde eu trabalho, eu vejo muitas pessoas preocupadas com promoção, correndo atrás para poder estudar, para se dedicar, para ganhar mais dinheiro. E eles ficam loucos comigo, eu não estou nem aí, eu falo nem inscrição para fazer. Jesus está voltando, vai ficar tudo ali, ó. A água você é doido, mas quando Jesus voltar, eu espero que eles estejam em uma outra dimensão. E se eles ficarem, eles vão lembrar de mim todos os dias. Bem que Rony falou. Bem que Rony falou. E cada vez que eles passarem lá pela minha casa, eles vão lembrar: o Rony não está aqui, Jesus
Ele voltou. Ele falou que ia voltar, e é por isso que eu não estou preocupado com nada aqui nessa terra, e voltou mesmo. E aí será tarde demais. A palavra que eu tenho para você nessa noite é justamente essa reflexão. A gente não nos contentarmos apenas em entrar no céu, mas de recebermos o galardão de Deus de acordo com aquilo que nós fizemos aqui nessa vida. Amém?